Olá, sejam todos bem-vindos. Meu retorno. Aí, pronto. Foi? Vai resolver, vai resolver. Olá, sejam todos bem-vindos. Pode ir que agora vai. Rapaz, olha, eu adoraria hoje fazer um programa, como sempre, nesse clima botequim timeline, dando gargalhada, dando risada, o melhor informativo humorístico do YouTube. Mas foi um dia muito complicado, né? Muito difícil. Uma verdadeira guerra civil. O Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOP, né, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, vai entrar daqui a pouquinho para trocar uma ideia com a gente, lá por volta de 9 da noite, horário de Brasília, mas eu estava conversando com ele e ele falou que já se usou guerra civil, guerra assimétrica, e agora ele usa uma expressão diferente, uma guerra internacional, uma guerra não internacional, pois para a gente o que é isso. E, obviamente, que ele criticou muito essa DPF aí do Edson Fachin, porque em 5 anos o que aconteceu... Eu acompanhei no início da minha carreira, o início do encastelamento dos traficantes nas favelas do Rio de Janeiro. E hoje a gente chegou ao ápice disso, né? Então, o Pimentel estava falando sobre as barreiras que são montadas. Falamos também com o deputado estadual Márcio Gualberto hoje cedo no Conversa Timeline sobre isso. As barreiras que os traficantes montam, né, nos acessos às favelas. Tudo muito complicado. Drone operado por traficantes jogando bomba na polícia. 4 policiais mortos, gente. A gente tem que lamentar muito, muito, muito. Inclusive hoje, na hora da oração, a gente precisa fazer uma oração por esses policiais, né, heróis que morreram, e pelas famílias, né, que ficam aí com a saudade e com o sofrimento, que elas tenham força para seguir adiante. E 64 bandidos mortos, sem essa de suspeitos. Bandidos. 64 traficantes mortos. Eu tenho ouvido muita bobagem, eu não sou um especialista em segurança pública, obviamente. O deputado Márcio Gualberto conversou com a gente no Conversa Timeline, policial civil, então entende do assunto. Rodrigo Pimentel, que vai conversar com a gente, também entende do assunto. Eles podem falar com base, com fundamento. Mas eu tenho ouvido uma série de bobagens. Ai, porque não houve inteligência. Estava há quase um ano essa operação estava sendo planejada e, obviamente, mesmo que você tenha levantado o bunker dos chefes, né, do tráfico, que você tenha levantado as localizações dos paióis, né, onde ficam as armas, os armamentos desses grupos, onde as drogas estão escondidas, mesmo que você tenha tudo isso mapeado, isso estava mapeado, mesmo que você tenha, como havia, fotos, né, dos principais chefes, né, de todos que tinham mandado de prisão expedido, você vai ter resistência. Não é que nem a Jandira Fegali, por que quando vão prender os traficantes de colarinho branco, os policiais não agem dessa maneira? Porque os traficantes de colarinho branco, nos apartamentos, nos prédios, eles não recebem a polícia como os traficantes nas favelas recebem. É algo tão... não sei, dá vontade de dar na cara. De novo, eu tenho tido muito essa vontade. Mas vamos ver. Saudades do jiu-jitsu. No jiu-jitsu a gente não dá na cara, né? Eu sou um lutador muito, muito maneiro, assim, eu não amasso muito ninguém, sabe? Você fez um tempinho, você já entendeu como funciona o negócio. Eu não sou um cara que vai ali com um cano, né, com o antebraço na traqueia, não gosto de esfregar a cara de ninguém no tatame, nem, né, dar cabeçada em ninguém discretamente, empurrar com a cabeça. Eu sou um cara mais delicado nesse sentido, tá? Mas vamos lá, Alan, a gente vai falar sobre esse dia tão triste para o Rio de Janeiro. Aí vem o Lewandowski, vem a Gleisi Hoffmann dizer que a solução é a PEC da segurança pública. Ora, peguem essa PEC. Eu deixo para o Alan essa. E dobra. PEC de Seul pelo amor de Deus, gente. PEC da segurança pública, para dar mais poder a um executivo federal, que é esse que está aí, que é conivente, que é quase cúmplice dos bandidos. Meu Deus do céu, não dá para acreditar. Pimentel vai falar também um pouquinho, quando ele entrar aí, sobre a importância de se declarar Comando Vermelho, primeiro Comando da Capital, terceiro Comando Puro, TCP, grupos terroristas. Ele falou que isso melhoraria imensamente
o combate a esses grupos criminosos. O Max ainda está trabalhando aqui como contra-regra. Daqui a pouquinho o Max consegue se transformar no analista político e senta aqui com a gente. Por enquanto estamos Alan e eu. Então, Alan, boa noite para você. Para nós aqui 7h07 da noite. Brasília 8h07. Essa semana ainda é só 1 hora, né, de diferença. Daqui a pouquinho serão 2 horas, né? Então são 7h08 aqui, 8h08 no Brasil. Semana que vem a gente vai começar às 6h08 e vocês estarão em 8 horas e 8 minutos. Ainda não deu 2 horas de diferença. Gente, eu adorei aqui o primeiro superchat que eu olhei aqui, né? Não sei se é o primeiro superchat da noite, mas é o primeiro aqui. Pode botar na tela, Pedrão. Não sei se o Pedro tá lá, certo? Só a nossa turma aqui. Márcio Ribeiro. A maior operação da história do Rio, poucos dias depois da visita de Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Aí ele botou, é maluquice da minha cabeça? Cláudio Bukele, herói nacional. Ele botou aqui, o Márcio Ribeiro. Eu não acho que é maluquice da sua cabeça, não. Pelo contrário, eu vejo essa operação do Rio em conjunto com todo o que está acontecendo na América Latina lá com o Bimax. Porque, de fato, o que nós estamos presenciando nesse momento na América Latina é uma guerra contra aqueles que já declararam guerra contra nós. Eu acho que é isso que falta a imprensa entender. A declaração de guerra não foi feita pelos policiais. A declaração de guerra foi feita pelos narcotraficantes. Foram eles quem declararam guerra contra a população. Foram eles quem declararam guerra contra o povo civil desarmado. Foram eles que declararam guerra contra os juízes, contra os desembargadores. A Timeline entrevistou Jaime Flores, que é membro do Comitê Nacional do Partido Republicano e responsável para angariar cada vez mais apoio dos hispânicos para o Partido Republicano. E ele disse abertamente, olha, o Petro, né, lá da Colômbia, pertenceu ao grupo que assassinou os membros da Suprema Corte na Colômbia. Ele é colombiano, né? Ele é colombiano. Então ele deu uma entrevista para nós, a gente vai soltar essa entrevista em breve na comunidade, para os assinantes. Depois a gente vai liberar no YouTube, mas inicialmente será para os assinantes lá na nossa plataforma. E é assustador o que ele traz de cenário do Petro e da Colômbia, da América Latina. Mas ao mesmo tempo, eu fiz essa pergunta a ele, né? Você imaginava ver um Bolsonaro no Brasil, um Milei na Argentina, um Bukele em El Salvador? E vocês vão ver a resposta dele lá na nossa entrevista. Não é nem otimismo, nem pessimismo. Pé no chão, realismo. Estamos em uma nova era. Hoje, por exemplo, esse grande jornalista que nos concedeu a entrevista, ele falou, né, quem me dera se eu tivesse uma timeline na Colômbia, quem me dera se eu tivesse uma timeline na Argentina, quem me dera se eu tivesse uma timeline na Venezuela. Não sei agora aqui no nosso programa. Vamos fazer a timeline em espanhol. Vamos. Eu não sei o programa agora da noite, vou até atualizar aqui, mas de manhã nós estávamos com o dobro da audiência da CNN mais uma vez, ou seja, é a segunda semana consecutiva que graças a vocês, você é a nossa quarta cadeira que está aí com a gente, curtindo, compartilhando, divulgando, se inscrevendo em nosso canal, fazendo com que a relevância desse programa cresça cada vez mais e chame a atenção até dos hispânicos que estão nos Estados Unidos. Eu sei que nós estamos num cenário de guerra no Rio de Janeiro, mas, repito, essa guerra ela já foi declarada há muito tempo e hoje eu posso dizer que desde que esse bandido criminoso comunista que é o Lula chegou ao poder no Brasil, por meio de fraude, diga-se de passagem, e quando eu falo fraude, eu nem falo fraude eleitoral, tá? Eu estou falando de outras fraudes, como, por exemplo, você ameaçar fechar a Jovem Pan, você fechar o Terça Livre. Podemos começar antes? Você tirar da cadeia uma pessoa condenada em todas as instâncias e permitir que ela seja candidata? Exato. Então, existem tantas outras fraudes que não são eleitoreiras que é impossível você não falar que o Lula é um chefe de quadrilha que está no poder por meio de fraude. É impossível você não falar isso. E eles é quem declararam guerra contra a população, contra tudo que a gente está fazendo, e pela primeira vez uma reação decente contra criminosos armados terroristas. Então hoje não é o dia em que
a polícia, ou a força policial, ou a força pública, né, fosse o braço armado do Estado do Rio de Janeiro, declarou guerra ao narcotráfico. Não, é a primeiríssima reação. É a primeira reação. Então, lembre-se de falar isso aos seus filhos. Lembre-se de falar isso aos seus vizinhos. É a primeira vez que nós estamos revidando o que esses terroristas fazem com os nossos filhos dia e noite. A mãe que vai lá, coloca o filho numa van para ir para a escola, ela não sabe se ele volta vivo todos os dias. Hoje foi a vez desses filhos da puta ficarem nas vielas das favelas sem saber que vão voltar vivos. Primeira vez. É a primeira reação. E a essa primeira reação, vou abrir minha cerveja. Eu espero que mais narcotraficantes morram. Eu espero que mais bandidos morram. E que seja o primeiro de muitas noites que essas vagabundas, dessas piranhas de favela, que fica saindo com o traficante, possa chorar a lágrima do traficantezinho dela favorito morto. Que seja a primeira de muitos. Para que não seja a esposa, né? A viúva de policial honesto, né? A gente vai fazer uma homenagem daqui a pouquinho. Até falei, Max, na hora da oração, da gente rezar pelos 4 policiais. Eu espero que seja a primeira de muitas. Tombaram aí nessa guerra, né? A gente tá com a foto de cada um deles daqui a pouquinho para mostrar aqui no boletim da noite, né? A gente tem os dois, né? A gente tem as meninas que se entregam aos traficantes porque acham aquilo o máximo, né? Porque acham que vão viver uma vida melhor, e você tem, infelizmente, as meninas que são praticamente sequestradas, raptadas, né, já que tem um sentido sexual. E eu conheço um caso, né, de uma pessoa que trabalhou para mim que, infelizmente, se separou da mulher dele porque morava numa favela, e a mãe, nesse caso, a menina se encantou pelo traficante por tudo que ela achava que ele ofereceria para ela de vida, qualidade de vida, imagine. E a mãe da menina foi a favor. E o pai foi contra e acabou se separando e se afastando, infelizmente, da mulher e da filha. Mas tem esses casos também, que o traficante se encanta pela menina e mesmo que ela não queira, não quero saber se você quer ou não quer. O que mais não quer, morre. É o que mais a gente ouve. E às vezes os pais tentam proteger a menina e pedir que ela, né, se torne aí refém do tráfico, e morrem também os pais. Esse tipo de absurdo que não dá para aceitar por parte da grande mídia canalha. Porque ela está agora, eles estão agora, falando mal do Cláudio Castro, falando mal da polícia, querendo demonizar a operação. Por quê? Porque é uma operação que realmente faz o que tem que ser feito. É ir atrás dos bandidos, prender os bandidos, responder a violência com violência, porque senão você não para a violência. Como é que você vai responder a violência? Que é diferente de crime, né? Essa é uma falácia que a mídia usa muito, como se você atirar em legítima defesa fosse crime. Não é. Se o policial chegar lá, estão atirando nele, ele tem que revidar, não tem outra opção, não tem o que fazer. Então ele vai morrer. Ele encontra um traficante, o que ele vai fazer? Quantos já morreram por hesitar, com medo de represálias que o próprio Estado vai fazer contra ele? E por traficante vai ter audiência de custódia, né? Ele provavelmente vai ser solto. Vai ter todos os direitos respeitados, como aquele que saiu logo no primeiro dia, né? Como é que era o nome dele lá em Brasília? Lembra? Foi o Marco Aurélio Mello que soltou o cara. Que era o garantista, né? O André do Rap? André do Rap. Garantista, né? Não, aqui, ó, ele cumpre, ó, pela lei ele cumpre. Não, mas o cara é chefe de facção, o cara é um dos líderes. Nunca mais. Você vai deixar o cara sair? Sim, porque a lei é a lei, não importa quem seja. Vai lá, soltou o cara nem chegou em casa. Ele nem chegou em casa. Ele saiu da prisão e nunca mais foi visto até hoje, tá? E aí, enquanto isso, você tem o Felipe Martins tendo que 5 dias para responder por que a tornozeleira eletrônica dele teria perdido o sinal por um determinado tempo. E que é um problema que acontece invariavelmente com várias pessoas que usam essa porcaria, que não deixa de ser uma forma de prisão. Teve um outro que foi preso porque ele teria arrebentado a tornozeleira eletrônica, só que quando a polícia chegou lá, ela estava inviolada. E mesmo assim ele foi preso, porque estava registrado. Sim, a gente falou desse caso no Conversa também. Foi. Então assim, mas é bom as pessoas saberem disso. Imagina este rigor com os traficantes, com os bandidos, esse rigor todo.
Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Vai ter vigia na sua casa, como tem vigia na casa do Bolsonaro. Você quer falar agora? Você tirou as palavras da minha boca. Cadê os vigias da Polícia Federal para seguir o André do Rap para ver se ele realmente ia para casa? Como é que ele conseguiu sumir? O rigor com o Felipe Martins. O rigor com o Daniel Silveira. É isso. O rigor com a Débora dos Santos. Com a Dona Hilda. Essa é a realidade. Eles usam o rigor do aparato do Estado, aparato policial do Estado, da Força Armada do Estado, para, inclusive, enganar. Por que eles não podem virar para a galera da favela e falar assim, entra aqui no ônibus que a gente vai levar vocês para um lugar legal e cria uma porra de um campo de concentração que nem eles fizeram com as pessoas do 8 de janeiro? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Eles fizeram isso com gente, com senhora, com criança, meu irmão. A raiva que eu tenho dessa imprensa vagabunda. Eles fizeram um campo de concentração com criancinha no 8 de janeiro. Foi. E não pode fazer com a galera que tá ali protegendo narcotraficantes na favela? Eu recebi dezenas de vídeos aqui de mulher. Chamar aquilo de mulher é foda, né? Não dá. É porque minha mãe é mulher. Aquilo lá não é mulher. De vagabunda, de piranha, de favela, protegendo o narcotraficantezinho. Como sempre. Na hora do arrego. Por que não bota um ônibus pra essa turminha? Vem cá no ônibus. A Força Armada, por que não vai fazer um ônibusinho lá também pra eles? Botar em campo de concentração? Ia falar uma merda aqui agora. Mas olha só. Vai falar de gás. É que você tem, você tem os dois casos também, tá, Alan? Você tem as segura. mulheres que são... Segura. Você tem as mulheres que são realmente ligadas ao tráfico de drogas, ou são traficantes elas próprias, ou são companheiras de traficantes, e elas tomam essa atitude, né, de tentar sempre peitar os policiais, dificultar a ação policial. E você tem, por outro lado... Até pegar meu vape, porque eu vou me acalmar. Aquelas mulheres e aquelas pessoas, aqueles moradores de favelas que são trabalhadores e de bem, mas que são ameaçados. Vocês estão obrigados agora a ir lá e botar fogo no ônibus. Vocês não são obrigados agora a fazer um monte de cartaz e ir para a porta da delegacia e fazer manifestação para soltar o fulaninho. Tem isso. Por que você... Porque essa imprensa fajuta que está aí ainda estrebuchando, ela vive dizendo isso. Não, mas os moradores acusaram os policiais. Os moradores acusaram os policiais. Os moradores vão sempre acusar os policiais. Morador que acusar traficante morre. Acusou traficante, morre. Já contei para vocês isso. A única vez em que eu cobri operação policial em favela do Rio de Janeiro, eu consegui gravar com algum morador para que ele fizesse uma denúncia contra o tráfico de drogas. Nós marcamos bem longe da favela, encontramos a pessoa fez contra a luz, só a silhueta, voz modificada na ilha de edição, e aí ela contou, né? Mas fora isso, não tem como, Max. Não, o Joaquim entendeu que ele falou assim, um bom banho neles. É só isso que eu queria dizer. Não, eu fiquei muito revoltado com a imprensa. Assim, a gente não é surpresa, né? Surpresa não é, mas é nojento demais, cara. Eu tava olhando as matérias nessa tarde, entre o Conversa e agora o Boletim, e todas as matérias são enviesadas. Todas. Falando que foi um caos. Primeiro Lewandowski dizendo que não teve... Ninguém pediu ajuda. Aí saiu... Mentira. Vazaram lá o pedido, né, oficial para que pudesse se utilizar os blindados da Marinha. O que aconteceu? Foi negado. Aí agora estão dizendo, não, é porque não foi bem operacionalizado, não foi bem planejado. Só que também não é verdade. Já tem tempo que eles estão planejando essa operação. Então, fica o tempo inteiro... O governo federal atual, com a velha mídia, em conluio para proteger os bandidos. Entendam o seguinte, isso é uma guerra de narrativas. Isso é uma guerra de informação. Eles não querem que o governo americano, que a mídia internacional, que os outros países saibam que o Brasil é um narco-estado. Que no Brasil a gente tem grupos narcoterroristas que fazem a população de bem de refém. Eles não querem que as pessoas saibam disso. E mais, obviamente que tem gente interessado que se mantenha as operações do narcotráfico no Brasil. Por quê? Porque estão ganhando. Gente, a gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões
de reais movimentados todos os anos por esses esquemas do narcotráfico no Brasil. Não é exagero esse número. Tá? Se não for trilhão, tá? Se não chegar a trilhão, é uma coisa assim absurda. Então, você tem uma parte da elite brasileira, tá? Que está sendo financiada pelo narcotráfico, que tem parte, é parte interessada em manter o narcotráfico, porque eles ganham e ganham muito com isso. Então, óbvio, quando junta as duas coisas, né? Uma imprensa vendida que passa pano para o PT, para o Lula, para todos esses criminosos, que recebe dinheiro de fundações internacionais para colocar aqui no Brasil toda a ideologia anti-prisão, né, de os bandidos são os oprimidos da sociedade. O que você tem? Juntando todos esses fatores aqui que eu estou falando, você tem isso. Você tem uma imprensa que está hoje o dia inteiro querendo criar uma narrativa de que foi um desastre, de que a culpa das mortes é do governador, como se fosse todos eles paz e amor, né? Como se a polícia chegasse lá e todo mundo, poxa, a polícia veio aqui, vamos nos entregar, né, pacificamente.